E aí pessoal, aqui quem está falando é o professor Matheus e nesse vídeo a gente vai falar sobre o pêndulo físico. É um assunto que está aí dentro de oscilações, então se você está fazendo essa matéria agora, fica com a gente nesse vídeo. Aproveita, se inscreve no canal se você não for inscrito. E se você tiver vontade de fazer parte de uma de nossas turmas de acompanhamento, dá uma olhada na descrição, tem o link para o nosso site. Ou então chama a gente aí nos comentários que a gente tira suas dúvidas. A gente está fazendo uma turma de acompanhamento para essa segunda prova de Física 2 da galera da UFRJ, tá? Então vê aí na descrição para você ficar por dentro, tá bom? Então vamos começar aqui. A ideia é a gente fazer uma introdução, um resumão sobre o pêndulo físico e a gente faz um exercício aqui bem bacana para a gente fixar essa ideia. Beleza? E qual é a ideia do pêndulo físico? Bom, a gente pensa num corpo rígido qualquer, e aí eu desenho essa figura aqui que parece até um chinelo. E aí pega um ponto desse meu corpo rígido e aí a gente pega um eixo e atravessa ele, e o único movimento que esse corpo rígido tem para fazer é uma rotação em torno desse eixo, ou sentido horário ou sentido anti-horário, certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai elevar esse corpo rígido em relação a uma reta vertical aqui que eu tracei, de um ângulo θ, certo? Aqui é o nosso centro de gravidade, né? A distância do ponto onde está passando o eixo, né? Distância do eixo até o centro de gravidade, onde a força-peso vai estar sendo aplicada, tá? Centro de gravidade e centro de massa. Tudo bem? E aí, o que acontece? Depois que eu elevei esse ângulo θ aqui, eu vou soltar. E o que vai acontecer com esse sistema? Bom, como não, vamos supor que aqui não tem atrito nenhum aqui, né? Na junção entre o corpo rígido e o eixo. E o que vai acontecer? Se eu elevar ele um ângulo θ1, levantei ele um ângulo de θ1 em relação a esse eixo daqui. Quando eu soltar, esse peso aqui vai realizar um torque aqui, que vai fazer esse objeto fazer uma rotação nesse sentido horário, olhando nesse sentido daqui, tá bom? Se o nosso olho está aqui, ó, a gente vê esse objeto girando num sentido horário. E aí, como que a gente representa isso? Olha, soltei, ele desceu um pouco, depois ele sobe para o lado de lá, depois ele volta e fica nesse vai e vem eternamente, porque não tem nenhum atrito, certo? E aí, qual é esse ângulo θ3 em relação a esse θ1? Desculpa, θ1 aqui foi o ângulo inicial, depois ele para aqui no θ3 e depois volta, né? Então esse θ3 aqui, ele tem que ser igual a θ1 com o sinal trocado, porque eu adotei que o ângulo cresce a partir desse eixo, tá bom? Então vamos descrever isso. Como que a gente descreve esse movimento? Olha, como aqui eu só vejo uma rotação, eu posso pensar num ponto qualquer do meu corpo rígido, e aí eu vou ver um movimento que é tipo um movimento de pêndulo, né? Ele vai e vem, vai e vem, vai e vem, certo? Então eu posso escrever tudo em função do θ. Se eu conseguir encontrar uma equação aqui para o θ, aí eu descrevo o movimento, certo? Qualquer ponto meu vai fazer um movimento de pêndulo em relação a esse ângulo θ aqui. E aí como a gente obtém essa equação de movimento? As equações desse movimento vão ser a partir do torque das forças resultantes ali, das forças que atuam no objeto, né? E aí a única força que realiza torque aqui, que é o responsável por essa rotação que vai acontecer no sentido horário, é o torque da força-peso, certo? Então, torque resultante, ele é o torque da força-peso, certo? Aqui eu vou esquecer o caráter vetorial, porque eu não estou me preocupando muito com os eixos, eu só vou adotar o seguinte: horário é positivo e anti-horário é negativo. Horário negativo e anti-horário positivo, certo? Então deixa eu só representar aqui que pra gente horário é negativo e anti-horário é positivo, certo? Então aqui, como está sendo uma rotação, olhando por esse eixo aqui, é uma rotação horária, eu vou botar um sinalzinho de menos, tá bom? Tanto faz isso desde que você adote suas convenções corretas, tá, gente? Então, o torque da força-peso aqui, ele é o produto vetorial de um R vezes P, certo? R vezes a força que está realizando aquele torque. Só que quem é esse R aqui? A distância onde a força é aplicada até o eixo, que é esse carinha aqui,
esse vetor aqui em vermelho. Tudo bem? Então vamos lá. Torque resultante. Torque resultante, ele é igual a I em relação ao eixo O, que é esse momento de inércia do corpo rígido em relação àquele eixo O, vezes a aceleração angular, certo? E isso aqui é igual a esse produto vetorial, que aí o sinal eu vou convencionar que é negativo, menos R, a distância do eixo até o ponto, vezes o módulo do peso, vezes o seno do ângulo entre eles. Que ângulo que faz entre eles aqui? Olha, estica R para cá, e aí você observa, ó, como esse eixo aqui é paralelo a esse e esse é paralelo a esse, pela figura mesmo você já vê que esse ângulo aqui é o θ. Então é vezes seno de θ. Tá bom? Aqui vale lembrar o seguinte. Alfa, aceleração angular, ela é a derivada segunda da posição angular, do ângulo. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui? I0 vezes θ 2 pontos é igual a menos RP, que é massa, vezes a aceleração da gravidade, o módulo do peso, certo? Vezes o seno do ângulo. Tá bom? Olha, aqui a gente pode fazer uma aproximação para esse seno aqui. Se eu considerar que eu pego tetas muito pequenos, então tetas muito pequenos, θ muito menor do que 1, um ângulo na ordem de 10 graus, o que eu tenho? Nesse tipo de aproximação, o meu seno do ângulo, seno de θ, é igual a θ. Certo? Então, para esse ângulo, para ângulos pequenos, eu posso trocar esse seno aqui por θ. E aí a nossa equação fica I0, θ 2 pontos, é igual a menos R mg vezes θ. Tá bom? Esse I0 passa para cá dividindo. Então, θ 2 pontos, desculpa, derivada segunda no tempo. Posso passar todo mundo que está negativo para cá, então mais R mg, não pode esquecer de dividir por I0, vezes θ, isso é igual a zero. Olha essa equação que surgiu. É uma equação do oscilador harmônico simples. Certo? Olha ela aqui, ó. Como que eu percebo que ela é do oscilador harmônico simples? Se eu chamar esse cara aqui de ômega ao quadrado, eu fico exatamente com isso. X 2 pontos mais ômega ao quadrado x igual a zero. Isso é oscilação, é um movimento do oscilador harmônico simples com essa frequência angular dado por essa raiz daqui. Tudo bem? E aí, como eu sei que é um oscilador harmônico, eu sei que esse θ aqui ele vai variar entre um valor máximo e um mínimo dessa maneira daqui, ó. Sendo esse ângulo o ângulo que eu iniciei o movimento. Então, se eu voltar lá no início, e eu falei que eu comecei de θ1, olhando esse ângulo, esse gráfico aqui seria θ1 e aqui seria menos θ1. Aqui está faltando menos, tá? Desculpa. Então, e aí eu fico com essa função aqui. E aí esse gráfico, ele depende também, ele não vai ser sempre isso, tá? Ele depende do quê? Primeiro, qual o θ máximo que eu posso atingir? E segundo, qual o instante de tempo que eu boto para começar o meu movimento? Na maioria das vezes, a gente bota que em t igual a zero, a gente tem o θ máximo. Tá bom? Mas pode ser um caso que ele começou em t igual a zero, eu tenho, sei lá, um θ igual a 10 graus, que não é o θ máximo. Qual a diferença disso? A única diferença vai ser que eu vou precisar andar esse gráfico. Mas essa figura aqui, né? Deixa eu andar todo mundo. Essa figura aqui, ela se mantém. Essa cobrinha de vai e volta que tem a cara da função cosseno. Tá bom, gente? Então, aqui eu já sei que eu consigo descrever o meu movimento, né, o pêndulo físico, através da função do θ. E aí eu vou ter esse padrão daqui, tá bom? Vamos fazer um exercício, né, da P2 do semestre passado para a gente fixar essa ideia.
E aí o problema nos diz o seguinte: uma haste uniforme de comprimento L gira em torno de uma de suas extremidades que denotamos por desculpa, como listrado na figura. Sabendo que o momento de inércia da haste em relação a O é esse ml²/3, obtém o comprimento L de um pêndulo simples que possua o mesmo período de oscilação. Supomos que a amplitude da oscilação é bem pequena. Não pode esquecer isso aqui, que aí sim a gente pode usar o que a gente acabou de ver do oscilador harmônico simples, certo? Então qual a situação aqui? Ó? Olha, se a gente levanta um ângulo θ aqui bem pequeno, abandono, esse objeto fica nesse vai e vem para sempre, né? Daqui até aqui, e vai e vem, e vai e vem, certo? E aí o que a gente quer fazer com isso? Eu quero pegar um pêndulo simples, que é só um fio de massa desprezível, de comprimento Lzinho, e aí o objeto tem que ter a mesma massa, né? Os dois têm que ter a mesma massa. Não, desculpa, não precisa ter a mesma massa, que poderia ser um mzinho qualquer. E aí eu quero que o meu período de oscilação seja igual. Lembrando que o período de oscilação do pêndulo simples é 2π sobre ômega, que aí é 2π raiz de L sobre G. L e G, você vê que o período não depende da massa, tá? Isso era uma propriedade. Então aqui eu poderia botar qualquer massa do meu problema. A questão é, qual é o período de um oscilador físico a partir de uma barra rígida de comprimento L, certo? O que a gente vai fazer aqui? Para eu fazer isso aqui, eu tenho que calcular esse T aqui, o tal, né, desculpa, para esse pêndulo físico, tá bom? Lembrando que a gente acabou de ver aqui que o ômega do pêndulo físico é isso aqui, tá? Então, vamos pegar aqui o nosso problema. E aí vamos fazer aqui embaixo. Ó. Vamos fazer aqui, ó. Esse é o ômega desse pêndulo, tá? Vamos esquecer um pouco esse daqui por enquanto. Certo? Só que o que eu sei aqui? Eu não sei esse R, que é a distância. Lembra que o Rzinho que a gente definiu, ele é a distância, né? Do eixo até aonde o peso é aplicado. Tá? Esse é o meu R. E esse I aqui é o momento de inércia em relação ao eixo. Esse momento de inércia, no enunciado, tem. É ml²/3. Maravilha. O que eu não sei é esse R. Só que eu sei que no pêndulo, numa barra, né, a força-peso, que eu estou representando aqui de azul, ela é aplicada bem no centro do meu objeto. Então esse comprimento aqui é L/2, que é exatamente o meu Rzinho. Então Rzinho é igual a L/2. Então vamos calcular o ômega aqui do pêndulo físico. Vou botar ômega físico. Tá? Ele é igual ao quê? Raiz quadrada do quê? R, que é L/2, vezes a massa do meu pêndulo, da minha barra, desculpa, vezes G, dividido pelo I0 da barra, né? Em relação a esse O, é Mzão, L²/3, tá? Isso tudo dentro da raiz, inclusive essa parte aqui de baixo. A gente pode cortar aqui o M com M, esse L² pode cortar aqui, e aí para ficar melhorzinho, vamos escrever isso direito, ó. Aqui em cima ficou G/2 e embaixo ficou L/3, certo? Repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então isso aqui é raiz de G/2 vezes 3 sobre L. Então o ômega do pêndulo físico, ou pêndulo composto, em alguns lugares é chamado também, ele é raiz de 3/2
G sobre Lzão. Certo? E aí, a partir desse cara, vamos guardar essa informação aqui. A partir desse cara, eu quero calcular o período do pêndulo físico. Ele vai ser igual a 2π sobre ômega. O período de um oscilador harmônico sempre vai ser igual a 2π sobre o ômega. Que ômega é esse? O ômega físico. Tá bom? Então ele vai ser igual ao quê? 2π raiz do inverso disso aqui. Então é raiz de 2L sobre 3G. O inverso justamente porque ele está aqui embaixo, tá? Maravilha. Agora a gente compara esse cara daqui com o período do pêndulo simples, que ele é 2π raiz de Lzinho sobre G. Tá? Isso aqui a gente viu aqui em cima. Esse é o período do pêndulo simples. Eles têm que ser iguais, né? E ele quer calcular o L. Então é só igualar esses dois termos. Tem que ser igual. Então vamos lá. 2π raiz de 2Lzão sobre 3Gzinho é igual a 2π raiz de L sobre G. 2π morre. 2π morre. Raiz desse valor é igual a raiz desse termo. Eleva os dois lados ao quadrado. Eu vou ter o quê? 2L sobre 3G é igual a L sobre G. Ah, Matheus, tem que tomar cuidado quando tira a raiz para ter mais ou menos. Gente, aqui eu só tenho grandezas positivas, tá? Comprimento é positivo, não existe comprimento negativo. A aceleração da gravidade aqui é um módulo, é um valor positivo. Então pode tirar a raiz dos dois lados sem medo. Aí a gente corta aqui o G. E aí o nosso L já sai automaticamente sendo igual ao quê? 2Lzão sobre 3. E essa é a nossa resposta final. Tá bom? E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Deixa aí nos comentários sua opinião, se acha que precisa melhorar alguma coisa, o que você está achando dessa série de vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!